Você sabia que dá para trabalhar com dois tipos de curva circular? Fica comigo que depois da vinheta a gente vai bater um papo sobre isso. Agora sim, tela cheia. Você já me conhece, eu sou o professor Rogério e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre curva circular. Então como eu falei na entrada, a gente tem dois tipos de curva circular simples e curva circular composta. Antes da gente ir direto para o vídeo, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, caso vocês não sejam inscritos. E se gostarem, deixa aquele like lá que ajuda bastante o YouTube a entender que esse canal tem relevância, tem ajudado bastante gente, tá bom? Não esqueça de deixar seu recado, compartilhar com seus amigos, deixar dicas, sugestões, que isso sempre me ajuda a ter ideias, né, e trazer conteúdo interessante para vocês, tá bom? Agora sim, vamos lá pro vídeo. A gente tem duas tangentes, né? Tangente 1, tangente 2. E eu vou começar a mostrar para vocês o que a gente já conhece, o que a gente já discutiu, né? Então, o que a gente já sabe? Sabemos calcular um azimuth, né? Azimuth 1, azimuth 2, a sua distância, né? Do ponto inicial até o ponto final e desse ponto inicial até esse ponto final. E eu tenho a deflexão, né? Desse azimuth aqui, que é a diferença entre os dois azimuths, sempre o posterior menos o anterior. Tá? Porém, quando a gente está falando em rodovias, um veículo ele não vai conseguir mudar desse azimuth para esse azimuth da forma como está aqui, porque eu tenho um canto vivo aqui, né? O carro ele não vai conseguir virar na velocidade de projeto, né? Sem precisar parar e fazer algumas manobras para conseguir alterar essa direção, né? Desse azimuth para esse azimuth. Então, quando a gente está pensando em rodovia, o que vem à cabeça? Justamente a gente colocar uma curva aqui, né? É o que a gente chama de curva circular simples, tá? Então eu tenho aqui essa tangente e agora, ao invés de continuar aqui, eu vou passar através dessa curva que eu deixei em vermelho. Então, aqui passa a ser tracejado porque é só uma linha de construção, né? Uma linha auxiliar aqui. É onde, se eu continuasse com essas linhas, elas iriam se interceptar aqui. Tá? Então vejam que o que eu fiz aqui? Coloquei uma linha perpendicular a este alinhamento, né? A este azimuth 1, e uma outra linha perpendicular a este alinhamento aqui. Tá? Aonde elas se cruzaram, é o que a gente chama de centro do arco, tá? Opa. Centro do arco. Com isso, aparece 3 pontos aqui para mim, que eu vou falar quais são os nomes deles. Então, o primeiro a gente já conhecia, que é o PI, ponto de interseção, né? Que é onde as duas tangentes se cruzam, né? Se interceptam. Agora a gente tem um PC, que é o ponto de começo da curva, e o PT, que é o ponto de término da curva. Tá? Esses pontos PC e PT a gente chama de pontos notáveis da curva. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar em pontos notáveis, já pode lembrar que é PC e PT, ponto de começo da curva, ponto de término da curva. Além disso, para definir essa curva, eu preciso logicamente do raio dessa curva, né?
que é o mesmo tanto para esse lado quanto para este lado aqui. Eu preciso do desenvolvimento dessa curva aqui, né? Aqui, essa abertura representa o ângulo central da curva e a interseção dessa linha eu chamo de C, né, que é o ponto do centro dessa curva. Tá? Seguindo aqui, eu começo a perceber que agora eu preciso de outras fórmulas, além da fórmula do rumo que a gente aplica no azimuth, a fórmula da distância, né, a fórmula da deflexão, que é azimuth posterior menos o anterior, né, o estaqueamento. Eu tenho também essas 4 fórmulas iniciais aqui. Tá? Então eu tenho tangente externa é igual a raio vezes tangente de AC sobre 2, né? Então, tangente externa ela está localizado bem aqui, ó. Então, nesse azimuth, a tangente externa vai do PI até o PC, e neste azimuth aqui, ele vai desde o ponto de interseção, o PI, até o PT. E o valor é o mesmo, tá? O valor vai ser o mesmo. Eu tenho o desenvolvimento, que é πRAC, né? Π vezes R vezes AC dividido por 180. Então, para calcular esse comprimento aqui, esse desenvolvimento, né? Que é dado em metros, o T também é dado em metros. E eu tenho duas outras fórmulas que ela é dada em estaca, tá? Então, os pontos notáveis PC e PT, vocês sempre vão fornecer como resultado final a estaca desses pontos. E como é que eu calculo isso? Então eu vou pegar PC é igual ao PI, que é esse comprimento todinho aqui, né, desde o início até o PI, menos o T, que é a tangente externa aqui. Quando eu faço essa conta, só me sobra esse pedaço aqui, que é desde o início até o PC, que é efetivamente o trecho em tangente que vai ser construído da rodovia. Tá? Já para eu descobrir o PT, eu tenho que, partindo do PC, já tenho a estaca do PC aqui, eu vou somar com o valor de D para chegar no PT. Então a regra é simples, vocês sempre vão identificar aonde o carro está passando, né? O carro não iria passar aqui por trás, ele tem que entrar pela curva, né? Então vocês vão considerar esse caminhamento na hora de identificar quais são as estacas dos pontos notáveis, ok? Por que que eu não posso, se esse T e esse T são iguais, e se ele está marcando aqui o PT, por que que eu já não pego essa estaca do PI e somo com a estaca com a tangente externa e chego na estaca do PT? Porque dessa forma eu estaria desprezando esse desenvolvimento, porque dificilmente a soma desse T mais esse T, né, porque eu estou saindo do PC para chegar no T, então a soma desse T mais a soma desse T dificilmente vai ser igual ao desenvolvimento dessa curva, ok? Caminhando mais um pouquinho, a gente vai desmembrar um pouquinho essas duas primeiras fórmulas aqui, tá? Então, será que alguém consegue, olhando para esta figura, consegue enxergar essa fórmula nessa figura? Vejam que tudo que está aqui na fórmula está indicado aqui na figura, né? Se vocês não conseguirem, né, vou tentar facilitar um pouquinho para vocês. Eu vou dividir essa curva ao meio. Então, eu vou traçar uma linha desde o ponto de interseção, né, do PI, até o ponto do centro da curva. Okay? Com isso, o que eu tinha aqui de AC, ele passa a se chamar, ter duas áreas, né? AC sobre 2, que é a metade aqui, e AC sobre 2 para este lado. Bom, vamos estudar um dos lados.
Coloquei uma achura aqui para vocês perceberem um pouquinho melhor, né, essa figura, tá? Então agora eu consigo perceber nitidamente um triângulo retângulo. Vejam que aqui é um canto reto, né? Um ângulo reto, 90 graus. Então eu tenho um triângulo retângulo. Logo, eu posso trabalhar com trigonometria. Então, para isso, vamos relembrar um conceito de trigonometria, que é justamente a tangente. O que é uma tangente, né? Então, eu sei que tangente de um ângulo qualquer, ele é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Olhando nessa figura, o que representa o ângulo aqui? O AC sobre 2, né? Se o AC sobre 2 representa o ângulo, o raio é cateto adjacente e o T é o cateto oposto, tá? Então, se eu substituir na fórmula aqui, né? Então, eu tenho tangente, o raio é o ângulo central sobre 2, o cateto oposto é o T e o cateto adjacente é o raio, né? Logo, se eu multiplicar em cruz aqui e isolar o T, eu tenho justamente essa fórmula aqui, né? Raio vezes tangente de AC sobre 2 é igual a T, né? Então, exatamente essa fórmula. A mesma coisa dá para a gente fazer com essa fórmula aqui de baixo, né? Brincar um pouquinho com ela. Então já deu para perceber que num aperto aí, às vezes está numa entrevista, está no campo, precisa relembrar essa fórmula, não tem nada à mão, não tem nada anotado, uma apostila, nada. Você consegue desenhar rapidamente esse esquema, né? Desenha as tangentes, desenha a curva, o raio, o ângulo central, divide no meio, só não pode esquecer de dividir no meio. Dividiu no meio, você já enxerga esse triângulo retângulo e você consegue definir essa fórmula, tá? A mesma coisa a gente vai fazer aqui para a fórmula do desenvolvimento. Como é que eu calculo a circunferência de o comprimento de uma circunferência? Então, vocês aprenderam que o comprimento da circunferência é definido por 2πr. E eu também sei que uma circunferência completa ela tem 360 graus de ângulo central, tá? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quanto que é o comprimento, né, o perímetro, né, desse desenvolvimento aqui, desse arco qualquer que eu chamei de D, né, o comprimento, e em relação a este ângulo central, né? Então eu consigo fazer uma regrinha de 3 aqui. Então 2πr está para 360, assim como D está para AC, né? Então vamos multiplicar em cruz aqui, D vezes 360, né? E 2πr vezes AC, tá? Se eu isolar esse D, que é o que eu quero descobrir, eu chego nessa fórmula aqui, πRAC sobre 180, né? Aqui cortou esse 2 com esse 360, por isso ficou 180, ok? Por último, a gente vai falar ainda sobre curva circular composta, tá? Então eu tenho, por exemplo, essa situação, 3 tangentes, tá? O início da curva eu consigo identificar, o final da curva eu também consigo identificar, tá? E aqui no meio apareceu um novo ponto notável, que é o ponto PCR, ponto de começo de curva reversa, tá? Ou seja, essa curva ela tem uma tangente em comum, né? E é uma tangente auxiliar, uma tangente de construção, porque
ela realmente não existe, né? Porque quando acaba uma curva, não entra a tangente, ela já começa uma outra curva, tá? Vamos ver como que é a geometria desse cara aqui. Então, se eu tiver que definir essa geometria, como é que eu faria? Bom, a princípio eu tiraria um... Opa, esse aqui não. Eu tiraria uma linha perpendicular a este alinhamento e uma linha perpendicular a este alinhamento, né? Aonde eu sei que eu tenho PC, onde eu sei onde eu quero PT, tá? E aí, com base nisso, eu viria aqui, vamos imaginar que eu não tenho essas curvas ainda, tá? Então eu viria aqui, posso colocar um círculo aqui para definir o meu arco, ó, né? O meu raio. Então eu coloquei vou colocar o mesmo para os dois lados, tá? Vou colocar 230 para os dois lados. Então vamos imaginar que eu tivesse uma linha maior aqui, eu dava um trim e conseguia ajustar esses dois raios, tá? Poderiam ser raios diferentes, inclusive. E aí eu ligo esses dois centros e vocês veem que ela fica exatamente perpendicular a esse alinhamento do meio, né? Essa tangente do meio, tá? Então eu conseguiria fazer exatamente isso, tá? Vou continuar aqui, então eu tenho esse alinhamento. Eu tenho uma outra forma de curva circular composta, que é a curva circular composta concordante, ou seja, aqui ela é reversa porque eu tenho uma curva para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Aqui eu tenho as duas para o mesmo lado, sejam para o lado esquerdo ou para o lado direito. Nesse caso aqui as duas estão para o lado direito, né? Estou vindo com o carro aqui, eu vou virar para a direita, tá? E a forma de definir essa geometria é exatamente como a gente fez aqui, tá? Então eu tenho lá as minhas perpendiculares aqui, tanto no PC quanto no PT, tá? Vejam que eu tenho um raio aqui e outro raio aqui. Agora são raios tão próximos, mas são raios diferentes, tá? Um tem em torno de 160, o outro tem em torno de 100, tá? E aí, se eu ligar um centro no outro, né? Na verdade, eu ligaria desse ponto até esse ponto, porque eu defini os centros. E aí é só esticar e eu tenho exatamente uma linha perpendicular à minha tangente do meio aqui, tá? Então eu consigo definir essas duas curvas, tá? A gente tem curva circular composta concordante de dois centros, que é esse caso, tem um centro aqui, outro centro aqui. E eu poderia ter ainda uma curva de três centros, tá? Bastava eu continuar essa curva aqui com outro raio, ela daria um arco aqui, em um centro aqui, né, nessa tangente aqui, que essa seria a tangente comum às duas curvas, ok? Bom, eu espero que isso tenha ajudado vocês, um grande abraço e a gente se vê na próxima videoaula.